Meus irmãos, bom dia, meus amados. Bom dia, boa noite, boa tarde. E bom dia realmente, sabe? Que o Senhor no dia de hoje enche a tua vida de graça, enche a tua vida de misericórdia, enche a tua vida de sabedoria, enche a tua vida de compreensão das coisas. Amém, meus amados? Boa tarde, que seja uma tarde de regozijo mesmo, sabe? Às vezes a gente ora a Deus pedindo prosperidade. Sim, por que não? Quantos de nós ainda oramos pedindo a Deus prosperidade? E eu tenho aprendido na minha vida que quando a gente ora pedindo a Deus qualquer uma das coisas que a gente pede, focando na área espiritual, o Senhor nos enche, o Senhor nos abençoa, sabe? Então, quando eu oro a Deus pedindo prosperidade, eu peço a Ele prosperidade espiritual. Porque eu aprendi e eu com fé, peguei fé com isso, que a área espiritual ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque se a nossa área espiritual ela está potencializada, ela está próspera, ela está saudável, tudo na nossa vida vai bem. Ainda que a gente esteja vivendo problemas e perseguições terríveis. Eu tenho uma amiga que me mandou uma mensagem, e essa amiga, ela é minha amiga desde criança, ela é uma prima torta minha, desde 9 anos que a gente caminha junto, né? E nós caminhamos toda a nossa infância, a nossa adolescência, um pedaço da nossa juventude juntos. E os nossos caminhos se separaram, ela fez a família dela, eu fiz a minha e tudo. E ela hoje está passando por uma fase terrível. O marido dela está tendo muito problema, agrediu, ela disse que está para separar, que tem que sair de casa. E ela falou, eu tô tomando até remédio para depressão. E se não fosse pelo nosso filho, eu tinha tirado a minha vida. E eu vejo, sabe, a tristeza, a dor dela, isso me corta o coração. Mas toda vez que chega um testemunho, né, de sofrimento para mim, e olha que chegam realmente tantos sofrimentos, tantos testemunhos de sofrimento, eu consigo ver a diferença. Aquele que é cristão e cristão praticante da Bíblia, não que está um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não, ele está focado em Deus, em Jesus Cristo, na nossa salvação nele, na nossa redenção nele, no nosso foco nele. Essa pessoa, ainda que ela está com a vida em frangalhos, e olha que tem muitos, ele ainda tem o coração apaziguado. São pessoas que até elas têm tanto sofrimento e tudo, mas elas têm um coração esperançoso e elas têm uma força espiritual tão grande no meio de toda essa turbulência que elas conseguem passar pelo vale da sombra e da morte momentânea ali na vida delas, com uma energia, com uma esperança, com uma motivação diversa daquele que diz que tem Deus, que é religioso, que até ora muito. Não estamos falando aqui de religião, estou falando de uma vida de oração, né? Porque quantos aí no mundo inteiro realmente fazem orações a Deus, Senhor, e choram e buscam um apoio na Bíblia, buscam conselho na palavra de Deus, mas ainda não estão convertidos de verdade. Sabe, meus amados, é tudo uma questão de espiritual. Quanto é potencializado o teu lado espiritual? Todos nós temos problemas, todos nós temos fraquezas, todos nós pecamos. Mas a gente tem a diferença de ter um Deus misericordioso que ainda que nós estejamos todos enlamaçados num pecado qualquer que seja, a gente vai até Ele e busca a misericórdia dEle, acreditando que Ele é poderoso para nos cuidar, que Ele é poderoso para nos resgatar, que Ele é poderoso para nos limpar, que Ele é poderoso para tratar conosco como deve. E ainda que nesse pecado que nós viemos a praticar, aqui eu já estou falando de pecado, venham consequências terríveis, a gente tem um coração forte, estabelecido na rocha. Então, quando eu oro pedindo a Deus prosperidade espiritual, eu peço realmente que Ele me ajude a crescer, a ter mais força. Vocês já ouviram falar que tem gente que come tutano, né? Um tal do negócio de um búfalo, do boi, sei lá. Eu sei que são certas coisas, né, que tem nesses animais que são muito fortes, para ter muita força, muita energia, né, muita robustez. Que a nossa vida espiritual seja assim.
sabe, que nós possamos, ainda com a doença do pecado original, ainda com as nossas falhas, ainda com as nossas intempéries pessoais, que nós ainda possamos ter uma força, uma robustez realmente, uma condição de potencialização tão grande no Senhor, porque Ele é a nossa força. Por isso que o Senhor nos dê prosperidade espiritual. Se você está bem com Deus, se você está bem até em consciência dos seus atos e com o que Deus pode fazer por você, com você e para você diante de tudo isso, você consegue, meu querido, minha querida, caminhar de cabeça erguida. É quando Satanás se levanta para apontar o dedo dele contra você, te ofendendo, te acusando, querendo te colocar com consciência pesada, né? E o Espírito Santo te consola. Eu nunca me esqueci dessa lição. Eu aprendi que o Espírito Santo não acusa a ninguém. Ele te consola. Ele te mostra a pudriqueira, desculpa a expressão, mas é a realidade. Ele te mostra a situação do pecado, do erro, do sofrimento, seja o que for, tá? Mas ao mesmo tempo que ele sabe te mostrar isso como um gentil cavalheiro, ele te consola. Ele fala, olha, você fez esse estrago, né, chamado pecado tal na sua vida, mas tem solução, porque você vive diante de uma graça que ninguém pode te dar, a não ser Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele te deu essa graça. Então, enquanto você está na graça dele, tudo é possível, tudo pode ser restaurado, tudo pode ser arrumado, tudo pode renascer de novo aonde se perdeu, tudo pode crescer novamente, você vai ser sempre como que um jardim fechado nos olhos do Senhor. Amém, amado? Então, por isso que quando eu peço a Deus certas coisas, eu penso exatamente aquilo que eu estou pedindo. Se eu peço prosperidade no mundo físico, no final, eu sinceramente nem recebo tanto, porque Deus, quando a gente ora a Deus, a gente tem que saber o que eu quero realmente. O que é mais importante? Você achar a mina de ouro que está produzindo ouro constantemente, ou você achar a pepita de ouro? Sabe, com Deus nós temos que encontrar a mina do ouro, a fonte que produz aquele ouro e não termina nunca. Essa fonte inesgotável é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente busca nessa fonte, a gente tem sempre o alimento para passar os dias. Mas se você pede a pepita, quer dizer, Deus, eu preciso comprar um carro novo porque meu carro está quebrado, eu já não estou aguentando mais consertar todo dia, estou gastando uma fortuna, estou todo endividado, abre as portas para eu conseguir um carro novo. Imagine que Deus, então, abre realmente essas portas e você consegue um carro novo. Aí a segunda oração vai ser, Deus, me ajuda a ter dinheiro para pagar o financiamento do carro novo. E todo mês vai ser uma correria. Meu Deus, eu preciso de R$900, R$1.000 esse mês para pagar o carro. Senão eles vão roubar. Senão eles vão levar ele sequestrado. Aí você começa, Deus, me ajuda com o meu emprego para eu conseguir melhor uma promoção, para eu conseguir segurar a onda, me ajuda que meu filho trabalhe, meu marido, não sei o que. Quer dizer, você começa a pedir pepitas para Deus. Mas, se você vai na fonte, você não vai pedir a Deus um carro novo porque o seu carro está quebrado. Mas na fonte você fala, Deus, me dá sabedoria. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso de soluções. Mas o que é mais coerente nesse momento, meu Senhor? O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu Senhor. E eu apresento diante do Senhor a minha causa. Dá-me livramento. Dá-me livramento em nome de Jesus na minha vida. Eu estou com problemas financeiros, eu estou com problemas de saúde, eu estou com problema ABCD, mas dá-me aquilo que eu preciso realmente. Às vezes, meu amado, Deus não vai te dar o carro novo, 0 quilômetro, cheirando a borrachinha nova, mas Ele vai te proporcionar trocar o carro que você tem todo quebrado com um carro melhor. E às vezes você tem até um dinheirinho que paga aquele carro, fica sem dívida e caminha mais 5, 6 anos com um carrinho. Não é aquele carro maravilhoso que você talvez gostaria, mas é algo melhor e que não vai te dar problema. É claro que isso é um exemplo hipotético, né? Uma coisa assim, mas para ter uma base, sabe? A Bíblia fala que tudo que nós pedirmos nos será dado.
Aí muita gente fala assim, poxa vida, Ana Paula, eu tô toda cheia de problema, eu tô toda cheia de confusão, eu tô endividada, eu tô perdendo isso, eu tô mal no emprego, na escola, meu casamento tá ruim, e eu tô pedindo. Mas Deus, meu amado, Deus, o foco de Deus é o espiritual. O foco de Deus é o espiritual. Eu vou contar para os irmãos mais ou menos como que está a minha vida. Meu marido, eu tenho colocado aqui que ele está sem trabalhar praticamente. Ele voltou da Suíça, ele trabalhou do mês de setembro até dezembro ali naquele país por 3, 4 meses, eu não sei, 3 meses, né? E ele veio achando que voltaria agora no início de fevereiro e as portas se fecharam. Quando ele foi para lá, a gente foi com a expectativa de se mudar para lá a família inteira, para começar uma nova vida. É claro que o projeto daquele dia, não que eu projetei para anos a felicidade, uma vez que eu não sou louca de acreditar que eu vou ficar nesse mundo ainda muitos anos. Ele não me dá mais essas condições, mas aconteceu que no início do ano a gente teve muita turbulência, veio o aperto no coração e agora, tá sem emprego e tudo. Tenho pedido oração aos irmãos aqui para que Deus mude a nossa situação. E o que acontece? Mas, em todo esse período que eu tô passando por essa situação, a minha oração a Deus é, Deus me ajuda a mim ser uma pessoa estruturada na rocha, me dá sabedoria, me dá mansidão, tira de mim aquilo que não presta, e olha que tem tanta coisa que não presta, e eu peço a Deus, sabe, me ajuda com as minhas fraquezas para com o Senhor, porque eu estou pedindo ao Senhor todas essas coisas, para que eu não te chateie, para que eu não te magoe com a minha vida, eu tenho que louvar o Senhor com o meu existir. E pela vida dele eu peço salvação, eu peço libertação, eu peço que ele tenha um encontro com Deus, aos meus filhos. Então a minha vida, meus irmãos, é focar sempre o espiritual. Devagarzinho, as coisas vão acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença na nossa vida. E, em fato, como se diz, ele pegou um servicinho novo agora. Ontem ele começou a fazer uma espécie de uma vila, né? Ele tem que fazer toda a parte elétrica. E tem já um outro servicinho para ele começar também um apartamento. Isso tudo já vai segurar a onda todo mês de fevereiro e março. Quer dizer, eu posso dizer que para 2 meses, porque ele já precisa resolver essas coisas, a gente já está calçado, a gente já tem uma base. São 2 meses. Alguém diria, mas você não pode pensar assim, você tem 2 filhos pequenos, você tem que pensar em estabilidade. Mas a minha estabilidade não é um emprego fixo para ele. A minha estabilidade é o meu Deus fixo para mim. É eu estar fixa em Deus. É eu viver em comunhão com Ele. É eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E sim, meus irmãos, creiam-me, as demais coisas nos serão acrescentadas. Sem muita arrogância, né, de achar que a gente pode, que sabe o quê, mas a gente tem o pão de cada dia. Glória a Deus por isso. Então é aí que a gente vê a mão de Deus cuidando de nós. Eu vi a minha amiga falando que ela tá para separar, a vida dela tá destruída e não sei o quê. E ela ontem falou isso comigo, eu recebi a mensagem dela ontem à noite. Quando eu vi assim, eu tô passando dias assim que eu não tô tendo tempo, né, para controlar tudo que o povo me escreve, mas alguma coisa e tal, eu olhei assim por alto, porque ela nunca me escreve. Quando eu vi ela, opa, vamos ver o que ela quer. E ela me conta aquilo. E ali eu olhei pro meu esposo, a gente estava assistindo televisão, né, e eu olhei para ele e falei, meu Deus, obrigado. Porque o Senhor me deu um marido estável, uma pessoa que realmente me ama, uma pessoa que me respeita. Eu não preciso pensar que num amanhã ele vai me agredir na frente dos nossos filhos, ele vai quebrar a casa, ele vai arrumar uma outra mulher, porque nós temos uma estabilidade. Eu sinto no meu coração essa segurança em tê-lo, e ele tem também a mesma, porque a gente realmente entrou naquele nível de um relacionamento maduro, em que a gente realmente se considera, a gente realmente se importa um com o outro, a gente realmente cuida um do outro. Então, é estabilidade. Então, eu vejo o quanto que Deus foi generoso para comigo. Eu poderia ter me casado com um homem que aparentemente era maravilhoso e depois de 2, 3 anos ia ser um carrasco comigo. Ou iria me tratar mal, ou ia fazer da minha vida um inferno, ou que sabe o quê. Mas Deus me deu um homem manso, porque a palavra que eu posso descrever o caráter de meu esposo é esse, manso. Manso e humilde de coração. Cabeça dura, é muito dura muitas das vezes. Tem hora que fala umas coisas que você não acredita. Mas o coração é manso, é humilde.
É uma pessoa simples. E eu tô bem assim, para mim tá bom, é a simplicidade que eu tenho, eu tô feliz por ela. E eu tô com uma certeza que eu vou continuar, enquanto Deus me permitir, tranquila nesse casamento. Amém, meus irmãos? Então, essa é a base. Tem irmãos que viram para mim e falaram: ô irmã Ana, ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim, ora. Mas eu vi, teve caso de eu virar pro irmão ou pra irmã e falar: mas pelo que eu tenho que orar para você? Não é que a gente simplesmente ora pelas pessoas, meus irmãos. Nós, como cristãos conscientes da palavra de Deus, a gente não pode simplesmente orar pelas pessoas. Uma pessoa simples, ora por mim que eu estou passando muito problema. Deus, a pessoa tal pediu, o senhor sabe qual que é o problema? Agora, olha o perigo da oração sem norte, sem direção. Imagina que uma pessoa, ela está vivendo um pecado, vou dar um exemplo, né? Um pecado de prostituição na vida dela. Tá? Não interessa qual exatamente, mas ela está vivendo aquele pecado. E ela, naquele pecado de prostituição, talvez ela está apaixonada, né, pelo parceiro do prostituto, né, o qual ela está vivendo, tal, não sei o quê. E ela tá carregada de pecado. Quando Deus olha para essa pessoa, ele vê uma pessoa desesperada, uma pessoa que quer seguir a ele, mas ao mesmo tempo está perdida num pecado, está toda suja de esgoto espiritual, a vida dela tá toda torta. E aquela pessoa ora por mim. Aí eu venho e oro. Deus, ajuda a pessoa tal, ajuda a pessoa tal. Deus vira para mim mesma, né? É claro que ele não fala, mas é como se Deus... Mas eu vou ajudar a pessoa tal. Em que coisa? Deus, o Senhor sabe. Opa, peraí. Meus irmãos, Deus, ele só age debaixo da legalidade. O mundo espiritual, ele funciona, o motor que move o mundo espiritual, isso é Deus quem nos deu, é a legalidade. Se uma pessoa tem o coração duro, carrancudo para Deus e não quer, ela é rebelde, Deus não tem legalidade para agir, entrar, mostrar o arrependimento, fazer alguma coisa na vida dessa pessoa, porque esse coração está fechado para Deus. Em contrapartida, se ele está fechado para Deus, ele está aberto para Satanás, porque a legalidade das trevas é a base do pecado, da rebeldia, da rebelião. Então, se uma porta não está aberta, a outra está fechada. A vida está assim. Uma porta é aberta, uma fechada. Uma porta está sempre aberta e outra fechada. Só que, ou a porta está aberta para a luz ou para as trevas. Ou fechada para a luz e para as trevas. Então, a pessoa pede oração. Se eu, Ana Paula, começo, oh meu Deus, ajuda. No mundo espiritual é como se eu estivesse pedindo legalidade para Deus ajudar aquela pessoa a ser abençoada. E normalmente, muitas das pessoas que pedem oração, principalmente as mais jovens que eu tenho observado, elas estão querendo ser abençoadas no coração delas. Elas estão querendo ficar em paz, mas no coração delas essa paz só vai vir se elas, de certo modo, conseguir o que elas querem. Então, aquele pecado que elas estão praticando muitas das vezes porque elas estão buscando nele a satisfação para a carne delas. Então, eu peço Deus para ajudar, Deus vai entender. Quer dizer, então eu tenho que abrir as portas para essa pessoa ter vitória nisso que ela está sofrendo? Não sei se eu estou sendo clara. Nessa condição, eu, Ana Paula, estou pecando. Porque eu estou orando como uma pessoa estúpida, sem direção. O que é estúpido? Se você olhar no dicionário, a palavra estúpido é sem direção. É como se você colocasse uma venda nos olhos, uma faixa nos seus olhos e caminhasse batendo a cabeça na parede. Então, qual é a legalidade que eu estou colocando diante de Deus para que Ele haja na vida dessa pessoa? Às vezes a oração que eu tenho que pedir para ela é arrependimento. Mas arrependimento em que coisa? Então, quando uma pessoa pede oração, ela tem que ser específica. Porque às vezes não é nem o caso da Ana Paula orar, às vezes é a pessoa que tem que orar, porque se a pessoa não arrepende do pecado dela diante de Deus, se ela não chora, se ela não rasga o coração diante de Deus e não tem arrependimento genuíno, Deus não age, porque a oração dessa pessoa não passa do teto. Sabe qual que é a única oração que passa do teto na vida de um pecador? A oração do arrependimento. Ela é a chave para dar legalidade para que o céu se abra. Então esse negócio de ora por mim, por que eu tenho que orar por você se você tem que orar por você mesmo e pedir perdão a Deus? Pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir entendimento. Muitos dizem isso, sabem? Olha, nós temos condição de orar por nós mesmos.
Então, quando que a oração de alguém tem valor na sua vida? Quando você já está arrependido, você já largou mão do pecado, você abandonou o que está errado, você já procurou fazer tudo que estava ao seu alcance para consertar até onde se pode. E agora você está orando a Deus, pedindo a Deus que Ele te auxilie, te ajude, te sustente. Então a sua oração já é uma oração de um nível muito superior, porque ela já não está em cima de uma pessoa suja no pecado espiritualmente. Quer dizer, Deus quando olha para você, Ele já não te vê sujo. Ele já não vê o seu coração duro, mas Ele vê um coração limpo, livre, aberto, disponível. Ele vê você realmente em justiça orando. A Bíblia fala que Deus se regozija na oração do justo, porque o coração está dando liberdade a Deus de agir. E agora, ali, naquele momento, a pessoa começa a colocar a causa que ela ainda tem. Porque muitas das vezes, quando a gente se arrepende de certos pecados, a gente aquilo que queria, né, aquela solução para determinada coisa, ela já não vale mais, porque ela é consequência do pecado. Você entende que é uma consequência. E mais cedo ou mais tarde, as consequências elas têm que ser afrontadas. É onde que a oração muda. Deus, tira de mim essa dificuldade. Não, Deus, me dá força para passar por este vale. Porque é consequência. E eu tenho que estar pronto para o que der e vier. Como uma pessoa responsável do reino de Deus. Então muda a oração. É quando a outra pessoa auxiliadora ou intercessora entende o que está acontecendo e agora ela entra também clamando a Deus. Senhor, olha que a minha irmã, o meu irmão está arrependido, está buscando ajuda, precisa da tua força, precisa da tua sabedoria. Abre as portas, abençoa esse coração, dá paz para essa pessoa. Quer dizer, olha o foco da oração, como é que ele muda. Ele sai do físico, do material para o espiritual. Por isso que a Bíblia fala, pedi ser-vos-á dado, porque Deus te dá condição espiritual para vencer na vida na terra. Porque a Bíblia fala, juntais tesouros no céu, não na terra. A Bíblia fala que nós temos que focar no mundo espiritual, não no mundo físico. Porque aqui a gente simplesmente está como que quem está em um hotel esperando para partir para a sua casa. Esse mundo que jaz no maligno, ele está nos hospedando, bem ou mal, do jeito que cada um se encontra, mas é a realidade. Então, enquanto a gente tem consciência da nossa condição real, a gente muda o foco para o espiritual. Então, quando a gente ora por alguém, a gente tem que ter consciência plena de como realmente aquela pessoa se encontra. Amém? Amados, eu estou falando isso porque é o que veio no coração. Eu já queria tocar nesse assunto há um bom tempo, porque nós temos que ter sabedoria para lidar com Deus. Ah, mas não é Deus que lida comigo? Não é Ele que cuida? Não, Deus nos deu espaço para lidar com Ele, para buscá-lo. Se você busca a Deus, você tem que saber buscar a Deus. Amém? Nós passamos por tantas situações nas nossas vidas. Eu mesma passei por uma difícil essa semana que eu cheguei num ponto que eu entendi. A coisa é entre eu e Deus. Acabou. Acabou. Aqui o negócio ficou limitado entre eu e Deus. Até as orações dos irmãos, para mim, vai ser no máximo pedindo misericórdia. E eu tenho orado e pedido a Deus a misericórdia de Deus, e eu tenho confessado diante de Deus, e eu tenho buscado estar nas mãos de Deus e sofrer as consequências do que nas mãos dos homens. E eu estou em paz com o meu coração. É assim que a gente caminha, meus amados. Quando você lê a palavra de Deus, você cresce. Você cresce e você aprende a falar com Deus, porque nós precisamos saber falar com Deus. E quem nos ensina? O Espírito Santo. Não vem de nós. Por mais que você é doutor em alguma coisa, às vezes você é um psicólogo, né, alguém muito filosófico, uma pessoa muito letrada. Ah, então eu sei orar. Não. A oração não pode vir da carne, porque da carne Deus não quer nada. Ela só pode vir do Espírito. E para nossa oração subir ao Espírito diante de Deus, só o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então é uma união de sabedoria com a misericórdia de Deus através do Espírito Santo intercedendo por nós. E quando a gente entende isso, nós podemos orar por nós mesmos. E aí a gente sabe até buscar nos irmãos o apoio. E aí, meus irmãos, a oração faz efeito. Pedir ser-vos-á dado. Aí, nesse caso, realmente,
Porque Deus, ele vai ouvir a sua oração, e a sua oração é uma oração justa, correta, perfeita. O seu coração é sincero. E aquele que está orando por você não está em pecado, porque está pedindo o que deve pedir, com a sabedoria e direção do Espírito Santo. E aí é um acúmulo, né, de intercessão no mundo espiritual. É como se fosse uma arma muito potente chegando ao trono de Deus. Quer dizer, passa pelos demônios, passa pelos principados, passa pelas potestades, passa por tudo que não presta e chega diante de Deus e explode como um fogo de artifício em glória. E Deus colhe a nossa oração, é aí que Ele colhe as nossas lágrimas, é aí que Ele colhe a nossa causa e Ele manda a solução. Às vezes a solução, a princípio, você acha que não é bem aquela, mas quando você presta atenção bem direitinho, você vê o quanto que a solução que Deus manda para você te edifica. Porque Deus, quando Ele abençoa, Ele não te dá só a coisa em si, mas junto com aquilo, Ele te dá muitos presentes, chamados bênçãos de Deus. Ele te dá sabedoria, te dá maturidade, Ele te dá discernimento, Ele te dá experiência. É onde você cresce. É como se fosse uma planta que não recebe só água, mas ela recebe a água porque ela precisa da água, mas junto com a água Deus manda tanta vitamina. E aquela planta não só cresce, mas ela dá fruto. Ela tá saborosa, desculpa a palavra que me perdi, saborosa, né? Saborosa, acho que é isso, saborita é italiano. Enfim. É uma planta vida, vital, uma planta próspera, uma planta realmente com o máximo que ela poderia dar de melhor. Amém? Amados, hoje eu quero ler com vocês a carta à igreja em Sardes. Amém? E depois eu quero dar um pequeno anúncio, espero que eu não me esqueça. Mas vamos para... Aliás, eu vou ler primeiro a carta em Sardes e depois eu vou dar o anúncio. Amém? Olha, é Apocalipse capítulo 3. Amém? Vamos ler, pequenininho, eu vou ler ela hoje, depois provavelmente eu vou parar por aqui também. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. E aqui é Jesus falando sempre com o apóstolo João, dando para ele as diretrizes às 7 igrejas. Amém? E cada uma dessas igrejas, nós nos identificamos ou identificamos alguém que está ali dentro. Então, aqui é Deus mostrando o lado positivo e negativo, o lado da luz e o lado das trevas em cada uma dessas igrejas. E tem um anjo em cada uma delas. Esse anjo seria como que um anjo protetor, um anjo guardião, não sei, né? Porque o anjo, o papel do anjo é o quê? Ele guardar, é ele proteger, ele auxiliar no sentido, ele tá ali, né? Se vem um espírito imundo, às vezes ou ele traz a mensagem de Deus, não sei, né? Anjo tem o papel dele, aqui é o anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos já foi dito que são esses 7... aqui eu tenho que voltar no capítulo 1. Aqui eu me embrulho, meus irmãos, me perdoa. Eu sei que são 7 anjos e 7 estrelas. São, acho que os 7 anjos e os 7 Espíritos é a presença do próprio Deus em cada igreja. Não me lembro, me perdoem. Mas ele diz... Conheça as tuas obras. Como ele disse a todas as igrejas, ele fala, ele conhece as obras. Conheça as tuas obras ou as tuas práticas, né? E aqui ele fala que tens nome de vives e estás morto. Quer dizer, uma igreja que quando você olha para ela, parece que ela está viva. Parece que tudo é bom, parece que tudo é perfeito, parece que tudo funciona. Mas Deus fala que ela está morta. Morta. Por quê? Porque ela está no físico, o espiritual dela está completamente apagado. Essa é a igreja em Sardes. E aqui Jesus diz, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Está falando de uma igreja que já não ama mais a Deus, de uma igreja que já não busca de coração, mas ela busca na religião, é uma igreja religiosa. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você lendo as cartas, você vê que está só piorando. Olha só, você começa lá da primeira igreja, essa aqui acho que é a 4ª ou 5ª, já estou meio perdida, né? Essa aqui já é a 5ª. A igreja em Sardes é a 5ª das 7. E você vê como que a coisa já começa a piorar. Essa aqui está bem ruinzinha mesmo, olha. E ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda e arrepende-te. Meus irmãos, só um minuto.
Tocou a campainha, meus irmãos, me perdoe. Mas olha só. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. É o que está acontecendo com muitas. Está falando que é uma igreja religiosa, é uma igreja que parece que tem muitas obras, que parece que é rica, que você entra ali dentro, você tem a sensação que ela está viva, mas Deus ele fala que ela está morta. E Deus ele fala, lembra-te do que você tem recebido, do que você tem ouvido, arrependa-te e guarde. Por quê? Porque normalmente essa igreja está ouvindo e recebendo a advertência de Deus. Julgando para os nossos dias, você vê o quadro de igrejas ou denominações ou membros, tá, de uma determinada igreja ou de determinadas igrejas, recebendo a advertência. Os profetas estão aí, as profecias estão aí, os sinais estão aí. Muitos membros vão até seus pastores. Pastor, olha o que está acontecendo isso. Não, quantas histórias. Eles estão vendo. Às vezes o Espírito Santo está incomodando o coração de muitos, de pastores. Por que não? Às vezes o próprio Espírito Santo, ele está dando fastídio, ele está, olha, toda vez que acontece uma coisa, o Espírito Santo, isso aqui é o sinal do final. E aí aquele, não, essa é coisa da minha cabeça, e vai batendo cabeça. Então a base é essa. E aqui Deus está falando, guarda o que tem recebido, toma cuidado, presta atenção. Às vezes, meu irmão, você que está me escutando aqui, você tem uma pequena igreja, você é um pastor. Às vezes a sua igreja tem 20, 30 pessoas, às vezes você é membro de uma célula na sua casa toda semana. Às vezes você está aí na sua igreja e ali tem o sistema das células e você é membro, líder de célula e você sabe o que está acontecendo e os demais que estão ali não. E você está calado. Você não está colocando, eu tenho que seguir a cartilha da igreja. É assim que tem que funcionar. E a cartilha da igreja ensina água morna. Ensina, como não temos raiva de ninguém, perdoa e vive essa água com açúcar a vida inteira. Não que são mensagens que não valem, são importantes, mas é o conteúdo realmente que a gente precisa ter hoje nas nossas mãos. Jesus está voltando, o arrependimento ele é muito importante, ele é genuíno, ele tem que ser profundo. Sabe, é a mensagem da volta de Jesus, e é onde você realmente talvez tenha oportunidade de falar, mas você tá com o pé atrás. Meu Deus, se eu falar isso eu vou perder os amigos da igreja, se eu falar isso os membros vão embora, a igreja vai fechar, se eu falar isso eu vou ter briga com os outros, se eu falar isso eles vão me chamar de doido, não sei o que daqui, não sei o que dali. Você vai relutando. E aqui olha o que Jesus fala para a igreja em Sardes. Olha que coisa pesada. Olha só. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Olha, esse guardar nos lembra as 10 virgens com azeite. Se você recebe e guarda o óleo da unção da graça de Deus através do Espírito Santo, você vai ter alguma coisa, mas essa aqui ela recebe e não guarda. Vocês já ouviram falar em pessoas que jogam dinheiro fora ou então gastam com coisas que o dinheiro não tem fruto? Às vezes você compra uma coisa, quantas vezes aconteceu comigo de eu comprar uma roupa, quando eu bati o olho eu gostei e eu não experimentei aquela roupa. Uma vez meu esposo comprou um vestido para mim. Ele comprou um vestido e junto tinha uma blusinha de lãzinha toda alaranjada. Eu bati o olho na blusa, eu gostei. Nossa, essa blusa é linda, não sei o que. Então compra, você gostou, compra. Compramos, era até de marca, foi a única vez que a gente realmente apelou e foi numa loja mais chique para comprar roupa chique, porque ele vivia me enchendo o saco, porque eu visto roupa simples, eu visto roupa de camelô mesmo. Aí, ok, comprou a blusa alaranjada. Quando chega em casa, eu fui vestir a blusa. Aquela lã que tinha na blusa, ela era toda piticosa, parecia espinho, e aquele trem ficava me espinhando. E eu consegui ficar anos e anos com aquela blusa e nunca usei, porque ela me espinhava, até que eu joguei ela fora. Custou cara, era de marca e eu joguei fora. Quer dizer, eu recebi
a condição de comprar uma boa roupa, mas em vez de eu comprar uma roupa boa e adequada para poder usar, eu investi aquilo que eu recebi em algo que eu tive que jogar fora. Quer dizer, tem gente que está recebendo a palavra verdadeira, tem gente que o Espírito Santo está tentando, convencer, tentando no sentido, porque ele vai mostrando, ele vai batendo na consciência da pessoa. A pessoa, o que ela faz? Ela recebe, às vezes, através de uma pregação, às vezes através de uma oração, às vezes através até de uma demonstração de algum irmão, ou de um exemplo, de um caso, um testemunho, uma música. E ela pega aquilo e canaliza para outra coisa. Irmão, eu acho que essa mensagem que eu ouvi é para você. Quer dizer, não é nunca para ela, é sempre para aquele que está do lado. Quer dizer, ela não guarda essa joia preciosa de Deus. É Deus advertindo e te dando realmente uma mensagem edificante, e essa pessoa joga isso fora. Ela não canaliza aquilo para o coração dela. Então não guarda. E a igreja que guardar o que tem e guardar o que tem recebido de Deus é a igreja que vai subir no arrebatamento, ao ponto que ele diz aqui: porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Deus aqui, ele fala duas coisas muito pesadas. Primeiro, ele fala que ele vai vir como um ladrão. Ele vai vir como um ladrão, de um modo geral. O arrebatamento, ele vai ser como um ladrão. Quando você que crê na volta de Jesus e no arrebatamento, menos estiver esperando, vai ser naquele momento que nós vamos ser arrebatados. Ana, mas todo dia eu estou pensando, todo dia eu estou refletindo, todo dia eu estou esperando Jesus e todo dia eu estou me preparando. Aí entra a segunda frase desse capítulo aqui. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, mas aquele que tem guardado o que tem, aquele que tem retido, se arrependido, crescido, recebido, ele tem alguma coisa, então ele conhece de algum modo a hora que o Senhor vai vir. É o nosso caso. A gente não sabe o dia preciso e a hora preciso. Isso significa saber o dia e a hora do arrebatamento. É como se eu soubesse, por exemplo, segunda-feira, às 8 horas da manhã, na minha casa vai chegar um rapaz que é pintor, vai bater a campainha para vir pintar o meu apartamento. Quer dizer, isso significa que eu conheço o dia e a hora que esse rapaz vai vir. Então, isso é uma coisa. Agora, você sabe, meu apartamento está precisando ser reestruturado, meu esposo já está conversando com o rapaz, eles já estão se colocando de acordo, já está correto que ele vai vir pintar, e ele vai vir por esses dias. Não sei que dia, não sei que hora, mas sei que ele vai vir. Isso é a noiva prudente. A noiva prudente, ela não sabe que vai ser na segunda-feira às 8 horas da manhã, dia tal do mês tal. Mas ela sabe que é naquele período, porque tem que ser naquele período. Agora, a virgem insensata ou imprudente, ou a virgem nécia, ela não tem as informações, ela não viu, ela não participou, ela não está entendendo nada, então ela está vivendo no ritmo dela. A cabeça dela está no mundo, então ela não está conseguindo ver os sinais. Tudo que está aí gritando pelos 4 cantos do mundo, ela não consegue identificar nem um sinalzinho, porque ela não está ali atenta. E é isso que Jesus fala. Porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum. Isso é uma garantia, quase que uma ameaça de Deus, de Jesus aqui, é quase que uma ameaça. Se você não vigia, você não vai conhecer de modo algum, de modo nenhum, a que hora virei contra ti. Porque é contra ti. Porque a grande tribulação, ela vai vir para quem não está vigiando. A grande tribulação, ou a ira de Deus, ela vai vir para quem está aí no mundão, champanhe todo dia, não está nem aí para Deus. É juízo de Deus, é ira, é correção, a coisa vai ser terrível. E essa é a ameaça, entre parênteses, que o próprio Jesus deixa contra a igreja em Sardes. Depois ele fala: tens contudo em Sardes umas
poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quer dizer, Jesus falando desse remanescente dentro da igreja em Sardes. É o que eu já falei várias vezes. Deus tem sempre um povo que o ama de verdade. Deus tem sempre um povo remanescente para ele. E é sobre isso aqui que ele está falando. E ali ele dá a garantia, a promessa. Ele fala no versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Peraí, Ana Paula. A Bíblia fala que os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, eles tiveram seus nomes escritos antes da fundação da terra, do mundo. Amém? Então, Deus, antes dele criar o planeta, como a gente o entende, né? O mundo, antes de Satanás entrar aqui, antes de vir Adão e Eva, antes de todos os reinos serem construídos, tudo isso que a gente vê, antes dele começar lá em Gênesis capítulo 1, ele escreveu o nome de um por um num livro chamado Livro da Vida. Por isso que quando você vai na igreja, o pastor fala: aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Isso é blasfêmia, tá errado. Deus, ele não vai escrever mais nome de ninguém, o nome já está escrito. Deus, ele já tem uma lista de nomes escritos antes da fundação do mundo. Mas ele pode cancelar esse nome. E é aí que está o perigo. Quer dizer, a Ana Paula está aqui agora falando com os irmãos. E eu creio só pela misericórdia de Deus que o meu nome está lá escrito. Mas se eu começar a pecar, começar a me rebelar, começar a aprontar de coração contra Deus, quer dizer, eu já vou estar afrontando a Deus, porque o pecado consciente, ele é uma afronta. Quer dizer, você fala: eu sei que eu estou em pecado, mas eu quero ver se isso aqui o Senhor vai punir, e peca. É diferente. O pecado na ignorância, Deus tem a misericórdia e faz de tudo para que aquela pessoa reconheça o seu pecado e se conserte. Mas o pecado consciente é quando você faz, você gosta e você enfrenta, você desafia, você provoca, você afronta a Deus. Você brinca com fogo, na verdade. Aliás, você brinca com Deus, que é muito pior do que brincar com fogo. E aí é quando ele fala. Ele fala que o nome pode sim, meu amado, será apagado do livro da vida. Esse capítulo, ele tem algumas referências, outras referências bíblicas. Eu gostaria de ir, mas eu não vou ter tempo, meus amados. Então eu aconselho os irmãos a lerem Apocalipse capítulo 3, carta à igreja em Sardes sozinhos. E aqui ele fala: olha, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Já é certo, pois são dignas. Aqui é Jesus falando: já tem essas pessoas, elas já estão com vestes brancas, elas não contaminam as suas vestes brancas e elas vão andar comigo. Ponto e basta, está decidido. É uma sentença a favor desses santos. Amém, glória a Deus. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, olha como Jesus é maravilhoso. Hoje somos nós que confessamos o nome dele diante de Deus. Quer dizer, meu Pai, é no nome de Jesus que eu creio que eu estou salvo. É no nome de Jesus que eu creio que tem a misericórdia do Senhor na minha vida. É no nome de Jesus que eu peço ao Senhor que me perdoe. É graças a Jesus que eu sei que hoje eu estou aqui em oração. É só essa misericórdia, porque Ele morreu na cruz com aquele sangue por mim. Hoje eu estou aqui, Senhor, sujo de pecado, todo lambuzado, errado, etc. Mas é por causa de Jesus que morreu na cruz que eu peço ao Senhor que me perdoe, e por aí vai. Então nós confessamos a Jesus todos os dias, todos os momentos. E Jesus confessa a nós diante do Pai. Jesus vira para Deus Pai e fala: Deus, olha Ana Paula. Eu falo meu exemplo, que eu acho que é melhor, né? Se a gente se suja, a gente se coloca a gente mesmo. Olha Ana Paula, olha lá. Ela acabou de falar essa coisa aqui, ou ela acabou de praticar tal alto e tal, mas ela está lá pedindo perdão em meu nome. Ela reconhece que é porque eu morri na cruz
que ela está ali naquele direito de bater o joelho no chão e pedir clemência, misericórdia ao Senhor. Meu Pai, leve em consideração a oração da Ana Paula, porque ela me confessa e eu confesso a ela, meu Pai. Ela é minha, o Senhor me deu. O Senhor escreveu o nome dela no livro da vida por causa do meu sangue. E eu aqui, como advogado, me coloco diante do Senhor a defender a Ana Paula e a pedir ao Senhor que a abençoe, que a salve, que a mantenha. É assim, diante dos anjos. Anjos, vejam, ela está lá. Está lá pedindo perdão, pedindo ajuda, pedindo sabedoria, pedindo prosperidade espiritual. Olha lá. Mas ela pratica aquilo que ela pede, ela pratica aquilo que o coração dela deseja, ela pratica o que ela lê. Anjos, olha, é um exemplo de um santo. Amém, meus irmãos? É o que Deus está falando aqui na igreja em Sardes. É que está sendo dito. Essa carta é maravilhosa, ela é tremenda, ela fala do arrebatamento, para quem não acredita. Para quem não acredita, ela fala também do arrebatamento, quando ela diz que ele vai vir como ladrão. Ela fala da perda da salvação, quer dizer, existem nomes sendo apagados no livro da vida. Nem todo mundo que tem o nome escrito ali vai subir, mas vai para o inferno, porque Deus ele vai retirar. Tem horas até que eu ouso, de um modo pessoal meu, pensar, quem sabe Deus escreveu o nome de toda a humanidade no livro da vida, todo ser humano puro em DNA, digamos assim, que não se contaminou geneticamente com demônios, como os nefilins, né? Então eu até pensei, se eu separei, quem sabe esses que não estão contaminados realmente de sementes demoníacas, mas são como Moisés, né? São como Abraão, né? Vem numa descendência limpa. Quem sabe Deus escreveu o nome de todo mundo no livro da vida. Só que com o passar dos anos ele começa a apagar alguns nomes, porque eles, ainda que não estão contaminados com a semente de demônios, né? Não são seres híbridos no DNA, são puros, conforme a imagem e semelhança de Deus, foram se depravando de coração, porque escolheram seguir os demônios, escolheram seguir o mundo, escolheram seguir os seus próprios desejos e concupiscências, e negaram a Deus. Então Deus começa a riscar, a separar, a cancelar. Não sei, isso são mistérios profundos do Senhor. Mas, meus irmãos, a coisa toda é que é assim que funciona. É assim que funciona. A Bíblia é clara na palavra que ela diz. Amém? Amados, para encerrar, falta a carta à igreja em Filadélfia, a carta à igreja em Laodiceia. Faltam 2 igrejas. A minha condição a partir de agora é a seguinte, segunda-feira realmente vai vir um rapaz aqui no meu apartamento que ele vai ter que dar uma pintada nele. Nós estamos vivendo igual aquele povo da Argentina, teve um tempo que teve crise pesada na Argentina, diz que dinheiro ninguém tinha, aí o povo trocava serviço, né? Então meu marido, ele fez um trato com um rapazinho que ele vai fazer alguns serviços elétricos que esse rapazinho está precisando, e em vez do rapazinho pagar para o meu marido a parte de mão de obra, ele vai pagar pintando a nossa casa aqui, algumas coisas, porque a gente está ainda dentro do inverno, apesar que nós estamos vivendo dias como dias de primavera, né? Dia de sol e céu azul, coisa linda. Mas está tudo mofado, porque tem um lado da minha casa, da onde eu moro, que não bate sol na época do inverno. Não bate sol e só enche de mofo mesmo. Então eu estou com os quartos com muito mofo. Felizmente o teto da minha casa não foi revestido de proteção térmica, né? Então é tudo exposto assim, com frio, então dá umidade e tal. Então a gente precisa realmente dar uma arrumada e aí vai trocar a mão de obra, meu marido vai comprar só umas latas de tinta e a gente vai arrumar. E eu, nessa brincadeira, vou pegar os quartos também para dar uma limpada nas paredes. E tudo começa já no domingo. Meu marido disse que já domingo ele quer desmontar um monte de coisa, então eu já tô até com medo aqui, imaginando o que vai ser. É onde eu tô tomando coragem, né? Ou fico só assistindo isso e tentando ajudar, assim, conservando as coisas, ou ponho a mão na massa e começo a pintar alguma coisa também para acelerar. Conclusão, amados. Já a partir de amanhã eu vou dar uma sumida geral, tá? Eu tô falando do tudo mesmo. Se os irmãos, né, que têm o hábito de falar mais comigo, ou ouvir os vídeos, ou de um modo ou de outro, ver que eu dei uma sumida essa próxima semana,
é porque eu vou estar com a casa toda desmontada, cheia de tinta, menino dentro, menino fora, cozinhando, limpando, pintando. Vai ser uma bagunça santa, né? E outra, o rapaz vai estar aqui o dia inteiro, eu não tenho como sentar para gravar um vídeo quando tem pessoas em casa, porque fala que a mulher é doida, tá falando sozinha, o que ela tá falando, né? As pessoas do mundo, elas não vão entender que eu tenho esse trabalho com os irmãos, então eu não vou ter espaço, literalmente. Ele vai vir de manhã, vai ficar o dia inteiro, na hora que ele sair para almoçar, meus filhos vão chegar para almoçar, eu vou ter aquele horário corrido, depois os filhos voltam para a escola, ele volta para continuar pintando, vai até de tardezinha, aí ele vai embora, eu vou estar no meio da bagunça que só Deus o sabe, com filho em casa também tendo que cuidar de filho, aí vem a noite, eu vou estar até sem sala, não vou ter lugar para ficar. Meu marido até falou, acho que eu vou alugar um lugar, a gente vai para outro lugar por 3, 4 dias, que é mais fácil, mas a gente não tem como fazer tudo isso, né? Então vai ser uma coisa que a gente ou vai encarar mesmo na cara e na coragem, na raça, ou a gente corre. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, como diz o ditado. Então, meus amados, eu já digo aqui tranquilamente, segunda, terça, quarta, com certeza vocês não vão ter nenhum material no canal, a não ser que eu consiga achar alguma coisa interessante, descarregar e postar de novo no canal, mas não vou ser eu. Quinta e sexta eu tenho minhas dúvidas, porque eu não acredito que em 3 dias a gente consegue deixar essa casa perfeita, não acredito de coração, pode acontecer, espero que sim. Mas a realidade é essa próxima semana aí vai ser muito turbulenta para mim, e eu vou realmente desaparecer da internet como um todo. E eu vou estar acessando realmente aquilo que eu acesso pela internet justo naqueles poucos momentos que eu vou ter de espaço para fazer. Amém? Então eu peço a compreensão dos irmãos. Vocês orem pedindo a Deus que nos traga, né, uma grande palavra no próximo vídeo. Mas é isso, né? Às vezes a gente para mesmo por causa de motivos que nos fazem parar. Então, eu tô dando essa satisfação. E aí, quando eu retomar, nós vamos entrar direto na igreja em Filadélfia, depois Laodiceia, e vamos continuar o livro de Apocalipse até onde Deus nos permitir, porque o meu desejo é esse. Né? Apesar que tem coisas aqui que a gente já viu, mas vale a pena sempre rever de novo, porque a palavra de Deus ela vem em volta e não volta vazia, produz vida, sabedoria, produz estrutura, nos dá realmente força. Então, enquanto o Senhor nos trouxe essa alegria de poder estar compartilhando da palavra dele aqui nesse mundo, a gente vai continuar, a não ser que nós venhamos a ser arrebatados antes, né? Porque a gente não conhece, como diz aqui, Apocalipse 3, os últimos versículos, né, do 5 em diante, a gente não conhece o dia e a hora, mas a gente conhece os tempos, e os tempos são esses, né? Os tempos do arrebatamento são exatamente esses nos quais nos encontramos. Então, a gente tem que vigiar, guardar, conservar o que tem recebido, se manter santos, para subir e não ser pego de surpresa como ladrão. Amém? Meus amados, então é isso, tá? Deixo um abraço para cada um dos irmãos, desejo um excelente final de semana, abençoado e próspero, que o Senhor realmente encha cada um dos irmãos tanto, de tantas bênçãos celestiais, que vocês possam realmente passar dias de vitória, que vocês continuem irrepreensíveis diante do Senhor, para que vocês não venham ser pegos de surpresa, mas sejam encontrados dignos na justiça de Deus. Amém? Não pelas nossas forças, não pelo nosso merecer ou pelo nosso fazer, mas vem tudo do Senhor. E a gente acredita na misericórdia, na bondade, no amor e na graça dele para com as nossas vidas. Então é isso, vamos tomando posse dessas coisas e que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.